Deixa eu aqui, saiu na horizontal, na vertical, né? Não deu certo. Como é que está áudio e vídeo para vocês aí? Nós estamos transmitindo também através do Telegram, tá? Foi divulgado o link lá no grupo do Telegram. Ajudem a convidar aí o pessoal. Deixa eu ver aqui. Eu não consigo ver quantas pessoas que estão. Dedo no like aí, irmãos, ajudem aí na divulgação. Eu vou estar convidando o irmão Albertino também, que vai participar através do Telegram, tá? Deixa eu achar aqui. Sejam bem-vindos aí. Sejam bem-vindos. Boa noite, Simone, Sidneia Papalão, irmão Neto, irmã Ana Luísa Figueiredo, seja bem-vindo, irmão Diácono Dian, Marcelo Alexandre, Bruno Teodoro. Ajudem, irmãos, a divulgar nos grupos aí, por favor, a convidar o pessoal, né? Vou procurar aqui o irmão Albertino para a participação dele. Tá aqui. Eu acho que não tá, só tem a irmã. A irmã. Estão me ouvindo? Opa! O irmão Albertino entrou aí. Calma aí. Eu estou no Telegram. Isso, exatamente, no Telegram. Tamo junto. Ótimo. Vamos ver aqui. Ó, tô fazendo tô discando para errado aqui. Vai. Isso. Disquei errado aqui para. Sejam bem-vindos aqui também no Telegram. Então nós temos aqui no Telegram alguns irmãos que já estão presentes, irmão Albertino, Arcanjo, Auá, Brasil, João Noronha, Ricardo e Simone estão aí presentes. E estamos também no YouTube. Eu não estou vendo aqui, o YouTube não está me mostrando quantas pessoas estão online, tá? Peço aos irmãos aí que me informem quantas pessoas que já estão online no YouTube. Seja bem-vinda, irmã Luciana Sampaio, irmão Sávio, nosso irmão Sávio Montovski, Mandian Sibian, 50 pessoas. Então, dedo no like aí, monitora, os monitores aí, por favor, monitore aí quantas pessoas estão online e peça aí para o pessoal dar dedo no like aí, né? Como diz a escritura, está presente, né? Eu esqueci quem que é, ou como diz a escritura, eu acho que é o irmão Fernando, é isso? Valdete Eusébio, seja bem-vindo. Nossa saudação, se for, eu acho que é o irmão Fernando com a irmã Bruna, né? Se não me falha a memória. O irmão Josias está aqui conosco no Telegram. Dario Vieira, já está chegando o pessoal aí. O pessoal está chegando. Edgar Ribeiro, como diz a escritura, é isso, irmão Fernando. Muito bem. Ok. Já vamos começar, tá, irmãos? Deixa só chegar mais alguns irmãos aí, tá? Aqui no Telegram nós estamos com 7 participantes. E no YouTube já devemos estar com mais de 50, né? Bruno Teodoro, né? A gente vai ver se dá para deixar no YouTube. Não sei, irmão. Talvez eu deixe no não listado, tá? Pedro Vitor, seja bem-vindo. Maria Martins. Todos os irmãos que estão aí chegando. Eliomar. Quantos irmãos estão online, então, no YouTube? Né?
Nós estamos também no Telegram, tá? Irmão Rubens está presente. Só mais alguns minutinhos aí, a gente já vai começar, tá, irmãos? Muito bem. 61 pessoas, 65. Tá. Muito bem. Então tá bom. Em nome do Senhor Jesus, vamos mais uma Flabbercast com a participação do nosso irmão Albertino e eventualmente algum irmão também que estiver presente no Telegram pode participar, fazer pergunta, alguma consideração dos nossos irmãos, tá bom? Então, a gente abriu essa Flabbercast. Não deixe de se inscrever no canal Flabbercast, tá bom, irmãos? Para que a gente possa também começar a fazer lives lá, tá? Pedimos orações aí a favor da irmã Carla Magalhães, que o esposo dela, Alcides, está hospitalizado, né? E oremos para que Deus tenha compaixão e misericórdia e possa estar sarando aí o Alcides e consolando e dando forças e fé para nossa irmã Carla Magalhães. Muito bem. Agora vamos então iniciar mais uma Flabbercast aqui com todos os irmãos. Bom, nós tivemos já, desde a última Flabbercast para cá, mais acontecimentos, em especial um ataque com drones. Foram 3 drones lançados vindo da parte do Líbano e talvez da Síria, né? 2 foram interceptados e 1 não conseguiram interceptar, e esse caiu sobre a residência do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ele não estava na residência, nem ele, nem a esposa, não tinha ninguém. Não houve nenhum ferido, mas isso demonstra, né, um atentado contra a vida do primeiro-ministro de Israel. Isso é um atentado direto contra a maior autoridade de Israel. E as declarações do primeiro-ministro, ao saber desse atentado, é que esse atentado contra a residência dele legitima, por parte de Israel, um ataque para eliminar o Ayatollah Khamenei do Irã. Quer dizer, o ocorrido, no entendimento do primeiro-ministro Netanyahu, dá legitimidade para Israel fazer um ataque contra o Ayatollah Khamenei. Até então, acredito que Israel nem estaria pensando, né, em eliminar um líder religioso do regime dos ayatollahs ali no Irã. Mas, com este atentado contra o ministro de Israel, o primeiro-ministro de Israel, abre realmente a porta, né? Abre aí legitima, né, um ataque por parte de Israel, incluindo tentar eliminar o líder máximo da nação iraniana, né? Bom, já estamos além de rumores de guerra, né? Dia a dia dá-se
muito além de rumores de guerra, nós já estamos em plena guerra, né? Rumores diz que vai, mas não vai. Quando ali a Rússia estava lá, por exemplo, nas fronteiras com a Ucrânia, fazendo exercícios militares, dizia que não ia, que ia. Aquilo era rumor de guerra, mas depois que começou a guerra mesmo, Israel está em franca guerra contra os proxies do Irã, né? Porque o Irã está por trás de tudo isso. O Irã está por trás de todos esses grupos terroristas, né? Hamas, os Houthis, o Fatah, né? Jihad Islâmica, Hezbollah, todos esses grupos que são de ideologia xiita, sunita. Os sunitas e os xiitas se odeiam, mas para esse tipo de coisa, de ir contra Israel, eles se unem. Tipo assim, inimigo do meu inimigo é meu amigo. Tá? O que nós sabemos, né, é que agora já existe um confronto direto do Irã contra Israel. E Israel prometeu uma resposta. Inclusive, saiu uma reportagem na CNN que os arquivos secretos do plano de ataque de Israel teriam sido vazados do Pentágono. Isso saiu na CNN. Então, a coisa estaria mais ainda num patamar complicado, né? Como que o Pentágono deixa vazar informações secretas, ultra secretas, do plano de ataque de Israel? Seria uma sabotagem por parte de pessoas que estão dentro do Pentágono, né, contra Israel, tá? Nós sabemos que existe um Deep State, né? Um Deep State lá nos Estados Unidos, que tem interesses contrários, né, a Israel. Documentos vazados indicam a presença dos Estados Unidos em plano de Israel para atacar o Irã, dizem fontes. Saiu na CNN, tá? Os Estados Unidos estão investigando um vazamento de informação altamente confidencial da presença do Serviço de Inteligência americano em planos de retaliação de Israel contra o Irã. Segundo fontes, uma das pessoas confirmou a autenticidade dos documentos. O vazamento abre aspas, profundamente preocupante, declarou uma autoridade dos Estados Unidos à CNN. Então, essa informação, essa notícia, né, foi o irmão Albertino que viu e me passou. E eu estou acompanhando também aí as notícias desse ataque com drone contra a residência do primeiro-ministro de Israel. Tá? Os documentos de 15 e 16 de outubro começam a circular online na sexta-feira, dia 18, depois de terem sido publicados no Telegram por uma conta chamada Middle East Spectator, espectador do Oriente Médio. Eles são sinalizados como ultra secretos e possuem indicações que só devem ser vistos pelos Estados Unidos, Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido, membros da Aliança Cinco Olhos, formada a partir do Tratado UKUSA, que tinha como objetivo a cooperação entre as inteligências desses países. Então, é preocupante, né? Documentos ultra secretos estão sendo vazados de dentro do Pentágono. Estão dizendo que pode ter sido um hacker, né?
que conseguiu ter acesso aos documentos, né? E vazou essa informação do plano de ataque de Israel contra o Irã, né? Bem, meus amados, então nós temos esse acontecimento, nós vamos analisar aqui algumas coisas, tá? Primeiramente, eu quero dizer aos irmãos o seguinte: dentro do Irã, existe uma grande maioria do povo que não está mais aguentando esse regime ultra-radical xiita, a dinastia dos Ayatollahs, que inclusive o Reza Pahlavi, da dinastia Reza Pahlavi, porque o que aconteceu no Irã? O Irã era um país alinhado com os Estados Unidos, era amigo de Israel até 1979, com o regime dos Shahs, o Shah Reza Pahlavi. Tem descendentes deles até hoje, que são do Irã, né, que moram no Irã. E que inclusive ele se manifestou que se esse regime do Ayatollah cair, ele estaria pronto a aceitar, né, o descendente de Reza Pahlavi, a missão de dar continuidade a um regime mais liberal, né, ao Irã. A maioria do povo iraniano está por aqui contra o regime radical do xiita. Só que o povo está subjugado, né? Porque esse regime dos ayatollahs, eles possuem as armas, né? Eles possuem o controle da polícia estatal, das forças armadas. Então, o povo não tem o que fazer a não ser ficar debaixo do regime. Mesmo, digamos que a maioria do povo é contrário a esse regime. É tipo o que está acontecendo aqui no Brasil, né? A maioria dos brasileiros são conservadores, mas estamos debaixo de um regime de esquerda radical que está subjugando os brasileiros e que se apoderaram, né, do poder, tomaram o poder de uma forma que diz democrática, né? Mas a própria Venezuela está acusando que, da mesma forma como foi na Venezuela, foi aqui no Brasil, né? Então vocês percebem aí como está caótico a situação do mundo. Está realmente caótica. Mas tudo isso também tem a ver com os movimentos, com os acontecimentos que estão se dando no mundo, que leva a cumprir os desígnios de Deus, certo? Os BRICS está se apresentando como uma nova ordem mundial, que inclusive já falou de quebrar o laço com o dólar. Vai ser o primeiro grande conglomerado de nações. Hoje parece-me que o BRICS é composto de 9 nações. Brasil, África do Sul, China, Rússia, o Irã parece que está fazendo parte. Se eu não me engano, me ajudem aí, né? Etiópia e Emirados Árabes. Então dá o quê? 7, 8? 9. Se entrar mais um é 10. Aí pode ser que esse BRICS vai cumprir a profecia lá dos 10 reis que vão receber poder e autoridade, né? Para governar durante 1 hora. Quem sabe? Vamos ficar de olho.
Não tem como, porque tem reunião da cúpula agora, do dia 22 ao dia 24, essa semana. Então, entre agora, dia 22 e 24, nós temos aí o desenrolar desse processo, tá? Índia também, irmão, sabia não? Pode ser. Aí eu sei que está dando aí já 10 países. Seriam eles que vão dar cumprimento à profecia de Apocalipse 17? Vamos esperar. Se for, vamos saber, né? Entre 22 e 24 de outubro. Essas datas agora, de 22 a 24, também pode ocorrer a retaliação de Israel. Atentem principalmente a data de 24 de outubro, porque já termina as festas lá de Israel. A retaliação de Israel contra o Irã. O sistema TAAD, que é um sistema de proteção terra-ar, tipo o Iron Dome, né? Já está instalado no Estado de Israel pelos Estados Unidos, ajuda dos Estados Unidos para Israel, e já está em processo de configuração. Estará funcional até dia 22, 23 de outubro. Então, nós temos aí uma janela entre 24 até 5 de novembro para uma retaliação de Israel contra o Irã. Nessa retaliação, eu acredito que agora, com essa tentativa de assassinar um atentado contra o primeiro-ministro de Israel, com esse drone caindo na residência dele, pode ser que Israel inclua nos planos uma eliminação do Ayatollah Khamenei. Vocês estão me entendendo a que ponto que nós estamos? Meus irmãos. E, como eu estava dizendo, o regime dos ayatollahs, eles foi imposto a goela abaixo com o povo iraniano. A maioria do povo iraniano não aceita, está subjugado. Tanto é verdade que grande parte das informações que ajudaram a Israel a eliminar líderes do Hamas dentro do Irã, como foi o caso daquele líder deles lá do Hamas, que foi assassinado foi eliminado dentro do Irã, muitas das informações foram passadas provavelmente pelos próprios iranianos, que são contra o regime. Muitas informações foram passadas pelos iranianos para a eliminação de líderes do Hezbollah. Vocês estão me entendendo a situação que o regime dos ayatollahs se encontram, né? Então, o drone, segundo eles, agora o drone caiu no jardim da casa. Já houve uma tentativa, há mês atrás, novamente de atacar a residência do primeiro-ministro de Israel. Só que foram interceptados. Mas dessa vez caiu. Ele explodiu na residência do primeiro-ministro. Ele não estava lá, nem a esposa dele, mas ele ficou sabendo e disse que agora isso legitima um ataque para eliminar Ayatollah Khamenei, né? Nós temos aí a questão aí dos projetos dessa nova ordem mundial de criar o dinheiro estatal, que seria o Drex, né? Isso seria uma forma de governo, de ter um governo que a gente chama uma ditadura, né? Uma ditadura
tecnocrata, onde nós não teríamos mais privacidade. O governo saberia o que nós estamos gastando e diria no que gastar e no que não gastar. Tipo assim, você vai num lugar comprar, você não tem permissão de comprar naquele lugar por causa do controle tecnocrata que o governo teria com uma moeda como essa do Drex, né? Já existem demandas e projetos de tirar totalmente o sigilo bancário de todos os cidadãos. Então nós estamos vivendo aí uma grande pressão, né? E grandes mudanças, tá? Então vocês percebam aí como que está caminhando as coisas. É claro que, embora eles tenham a agenda deles, Deus tem a agenda dele também, né? E não é bem assim que eles vão fazer tudo o que eles pensam e que eles vão conseguir. Deus tem a agenda dele. Aqui na Bíblia, em Apocalipse 17, diz o seguinte, vamos analisar aqui, Apocalipse 17, a agenda do anticristo ou da besta e a agenda de Deus, né? Então aqui diz o seguinte no capítulo 17, versículo, né, diz assim, versículo 12, os 10 chifres, está aqui na tela, tá? Os 10 chifres que viste, os 10 chifres que você viu, são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que por 1 hora receberão com a besta autoridade como reis. Eles têm um único propósito, darão seu poder, a sua autoridade à besta, guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então, eles têm a agenda deles, mas Deus tem também a agenda dele. Tá? Diz que eles não vão conseguir vencer o cordeiro. Os eleitos e fiéis vencerão, né? Salmos capítulo 2 também fala, né, que os povos gentios, as nações, conspiram contra Deus e contra o seu ungido, para que ele não reine sobre eles. Mas Deus do céu rirá deles, fez o decreto, e o decreto de Deus vai ser estabelecido, e inclusive aconselha os governos e reis da terra a se humilharem e a se submeterem, e juízes da terra também, né? Nós vemos aí o abuso de supremas cortes, como foi o caso da Venezuela, os abusos que têm ocorrido da Suprema Corte também aqui no Brasil, contrário até à própria Constituição, do qual eles deveriam ser guardiões. Eles estão atropelando, né, normas constitucionais. O próprio livro de Salmos fala: deixai-vos instruir juízes da terra, submetei ao Messias, porque ele vai reinar. É decreto de Deus. O decreto de Deus vai prevalecer sobre o decreto dos senhores do mundo. Vocês estão me entendendo? Tá. Tudo o que está acontecendo está caminhando para um desfecho, né? Até quero chamar o irmão Albertino. Albertino, esses últimos acontecimentos, tanto que a gente analisou na Flabbercast passada, como agora esses acontecimentos da tentativa de eliminar, de assassinar o primeiro-ministro de Israel,
enfim, a retaliação que Israel vai fazer contra o Irã, tudo isso tem, ou no sentido de acontecimentos, um provável desfecho maior. Na tua opinião, irmão Albertino, o que você compreende todos esses acontecimentos recentes? A que vai levar, a que encaminha no teu entendimento? Então vamos ouvir aqui o irmão Albertino aqui fazer algumas considerações. Irmão Albertino está... Cumprimentando todos os irmãos mais uma vez, vamos falar sobre essa tentativa aí, segundo a ordem aí dos assuntos que foram trazidos até agora, a tentativa, na verdade, o ataque, né, à residência do Benjamin Netanyahu. Isso mostra que os proxies do Irã mudaram também a sistemática, porque esse não é o primeiro ataque, e agora nessa semana teve uma tentativa também de eliminar o ministro da Defesa, e o Carlos, numa base que ele estava lá uma base militar de Israel, e um drone, inclusive é um drone totalmente diferente, não rastreado, que sem forma, né, de alguns soldados lá na IDF. Isso mostra que eles estão tentando espelhar, eles estão tentando também eliminar alvos de liderança dentro de Israel. Isso aí com certeza, isso vai pesar na decisão de Israel, a sua resposta que vai ter ao Irã, que vai ser o tempo em que Israel vai surpreender essa resposta. Eu acho que Israel não está blefando quanto ao anúncio que fez. O meu áudio está chegando bem aí. Teve um irmão aqui que falou que... Está com um pouco de eco, sabe? Mas eu não sei se seria melhor você falar um pouco mais longe do microfone. Vamos tentar e vamos ver. Tá, então eu vou fazer uma toca aqui. Eu vou sair do meu computador e vou entrar no celular. São 10 segundos, sabe? Tá. Então, o que o irmão Alberto está falando, né? Que também houve uma tentativa de eliminar um alto escalão, o chefe de comando da IDF, que estava no refeitório de uma unidade militar que foi atacada por drones. Então eles estão usando meios e tentativas para eliminar líderes do alto comando de Israel, entre eles o primeiro-ministro de Israel e o chefe do comando da IDF. Então isso aí, nós estamos vendo a guerra tomar um outro nível, certo? Estamos chegando a um novo patamar. Entre a playlist Revelando o Apocalipse, aqui o canal deveria ter explicado versículo por versículo o livro do Apocalipse. É verdade. Nós temos essa playlist, né? Assim como aconteceu em Mateus 24, podemos ver uma dupla profecia. A destruição de Jerusalém no ano 70. Mas a destruição da profecia do ano 70 foi total. A profecia agora para Jerusalém é apenas metade da cidade, e dessa vez Deus vai pelejar a favor de Israel. Então é um contexto diferente de Mateus 24. O contexto da profecia que vai se cumprir com Jerusalém agora está lá em Zacarias capítulo 14. Zacarias 14 é que mostra o que vai acontecer relacionado a Israel, né? Os irmãos poderiam me informar, por gentileza, né, quantos irmãos online aqui no canal do YouTube, né? Quantos participantes online e quantos likes, né? Eu vou pedir para quem não deu like, 2 segundinhos, clica ali, vai dar um like para ajudar
né? Seja bem-vindo, irmão Gilberto, canal Caminho Estreito, Diácono Fabiano, nosso querido irmão Márcio Santos, todos os irmãos que chegaram aí, né? Luana Fernandes, o João Noronha está aqui com a gente também no Telegram, ou estava com a gente aqui no Telegram também. O Albertino, ele está lá arrumando a questão do áudio dele, né? 113 likes e 116 irmãos. Então, dedo no like aí, tá? Se começar a guerra entre Israel, que já começou com o Irã, as eleições dos Estados Unidos ainda vão ter. O que está acontecendo é uma tentativa de interferência da influência dos Estados Unidos para Israel, para que Israel não ataque as usinas nucleares, não ataque os centros de extração e refino de petróleo do Irã, né? Que essa retaliação seja circunscrita somente a bases militares ou bases de lançamento de mísseis por parte do Irã. Só que Israel, o governo de Israel, disse que os interesses nacionais de Israel estão em primeiro lugar. Então isso significa que não há um comprometimento de 100% do governo de Israel em obedecer às recomendações do governo dos Estados Unidos. Quer dizer, eles consideraram os argumentos, né? Mas não significa que Israel vai obedecer, né? Então, nós vamos ficar atentos a tudo isso que está acontecendo, tá certo? Bom, até o irmão Albertino chegar e considerar, fazer as considerações dele, vamos aí avançando mais algumas coisas. Dá um retorno para saber se está bom alto. Agora melhorou bastante. Melhorou bastante, irmão Albertino. Ao meu entender, ele melhorou. Parou o eco, sabe? Ótimo. Então, eu estava falando sobre a resposta de Israel com relação àquele último ataque. Perdão, irmão, nós estamos falando ao mesmo tempo aqui? Sim. A tentativa de eliminação do primeiro-ministro e também do alto comando da IDF, né? Aí a minha pergunta que eu fiz todos esses acontecimentos recentes, o que pode levar os desfechos nas próximas semanas, ao entender do irmão, certo? Sim, continuando, fazendo um resumo de até onde eu tinha falado anteriormente, de que essa mudança da parte do Irã em atacar também líderes políticos e militares de Israel, na minha visão, vai fazer também. Oi? Albertino? Está me ouvindo bem? Deu uma pausa assim, não deu para ouvir, né? Repete os últimos 10 segundos. Tá. Essa mudança de, digamos assim, tática do Irã em atacar alvos militares, líderes militares e o líder político de Israel, na minha visão, pode fazer com que, se Israel estava ponderando uma resposta mais branda a pedidos dos Estados Unidos, talvez pode ser que isso tenha mudado. Né? Talvez o Benjamin Netanyahu e o líder do gabinete de guerra, se eles estavam considerando essa resposta mais branda, eu acredito que, com esse fato do Irã ter atacado lideranças políticas e militares, e também não se pode confiar no Pentágono, no alto escalão militar dos Estados Unidos com relação aos seus eventuais planos, pode fazer com que Israel dê uma resposta pesada como ele prometeu, rápida,
que é para manter para não perder digamos assim, a credibilidade, força política, e desconsiderar totalmente a opinião dos Estados Unidos, que na minha visão, na minha singela opinião, eu acho que Israel não vai considerar a manifestação dos Estados Unidos em dizer, não ataca as instalações nucleares e nem de petróleo. Eu acredito que Israel, que o Netanyahu não vai considerar essas recomendações dos Estados Unidos, não. É como disse mês atrás, todas as opções estão sobre a mesa. Foi dito pelo primeiro comandante aí da IDF, todas as opções, inclusive pelo Netanyahu. Não significa que Israel vai ser totalmente obediente às recomendações americanas, que estão mais ligadas a uma questão de interesse político por causa das eleições. Em primeiro lugar está o interesse da sobrevivência, da garantia de sobrevivência e segurança do Estado de Israel, né? Agora nós temos que considerar o seguinte, irmão Albertino e nossos irmãos que estão acompanhando. Nunca houve, no momento recente, uma janela de oportunidade tão legítima para que Israel faça um ataque devastador, completo, decisivo contra o Irã, como se abriu essa oportunidade agora. Israel está coberto de legitimidade. Primeiro, que houveram 2 grandes ataques de chuvas de mísseis diretamente do Irã contra Israel. Um de 13 de abril, que foram quase 300 artefatos entre drones, mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos contra Israel. E agora, o maior ataque da história de mísseis intercontinentais contra uma nação da parte do Irã contra Israel. Cerca de 180 mísseis balísticos contra Israel foram 1º de outubro. Então isso abriu uma legitimidade para Israel dar uma resposta dura. Então é uma janela de oportunidade que abriu para Israel para definir a relação belicosa entre o Irã e Israel, fazendo um ataque para realmente quebrar os dentes do Irã. Não haverá, acredito que não haverá outra oportunidade legítima para Israel no tocante o momento que estamos vendo para dar uma resposta dura e realmente definitiva, né, contra o Irã. Agora, o que nós temos que ver é que se Israel der uma resposta dura, destruindo aí a infraestrutura nuclear, de desenvolvimento nuclear do Irã, destruir a infraestrutura de lançamento de mísseis balísticos e a derrubada do regime iraniano, quais serão os efeitos colaterais que isso poderá trazer? Dentro da profecia bíblica, diz que uma nação poderosa do norte, que a gente já sabe qual que é, vai ter desejos, mau desígnio, e vai se aliar com o Irã. Isso já é uma realidade. Isso não é teoria da conspiração, né?
Embora muitos geopolíticos falem, não, de jeito nenhum, a Rússia é parceira de Israel, jamais a Rússia vai se levantar contra Israel. Meus irmãos, a ocasião, diz o ditado, faz o ladrão. Então, uma situação como se encontra a atual Rússia em relação à guerra contra a Ucrânia, pode sim fazer a Rússia, mesmo contra a vontade dela, mas por uma questão de pragmatismo, apoiar o Irã e vir com outros inimigos de Israel contra Israel. É o que a profecia diz. Embora muitos geopolíticos não crentes, não conhecedores das profecias, tentam negar de todo jeito a possibilidade do envolvimento direto da Rússia nesta guerra, né? Eu não apostaria todas as minhas fichas nisso. Nós sabemos que a Rússia, principalmente governada pelo Putin, ela é pragmática e os interesses dele, expansionista, de domínio e até mesmo por essa questão de desespero, que ele está gastando 40% do PIB dele na guerra contra a Ucrânia, mudar o foco, tirar os holofotes e trazer aí para uma guerra onde teria muito mais aliados. O Putin, ele se vê obrigado a se aliar com o Irã, se aliar com a Coreia do Norte, com a China, com todos os países que não estão alinhados com a agenda dos senhores do mundo. Então, Putin, na verdade, ele está fazendo uma guerra contra os senhores do mundo. Essa que é a verdade, contra os globalistas. Em alguns casos, ele é o nosso malvado favorito, porque ele entrou na Ucrânia e destruiu lá os laboratórios e os locais que estavam cometendo crimes contra a humanidade. Mas, ao mesmo tempo, ele também nem está nem aí, cometeu crimes contra a humanidade. Na guerra, a primeira coisa que vai embora é a verdade, né? Se há uma possibilidade de uma terceira guerra mundial, não. Eu não digo que há uma possibilidade, eu diria, na minha humilde opinião, se é que vale, nós já estamos dentro de uma terceira guerra mundial. O pontapé já foi dado. A questão agora é escalar. Eu não entendo que vai surgir uma terceira guerra mundial. A terceira G já está em andamento. Olha, agora a Coreia do Norte está envolvida lá, mandou 15 mil, 10 mil soldados deles diretamente contra a Ucrânia. Aí, ó, o envolvimento da Coreia, o envolvimento do Irã. O Irã entrou nessa guerra contra Israel, uma guerra entre nações, né? Diz que a Suécia está se preparando para a guerra contra a Rússia. A França, a Inglaterra já falaram, né, que vai ter que se envolver diretamente na guerra contra a Rússia. A Alemanha também. Os Estados Unidos, certo? Os Estados Unidos atacou o Houthis, o Iêmen do Sul, né? Então, nós já temos aí pelo menos mais de 5 países envolvidos, e a guerra mundial ela começa assim, é como um redemoinho, entendeu? É um redemoinho, vai cada vez mais puxando outros tipos de nações para a guerra, né? A Síria vai acabar entrando em guerra direta, já está em guerra contra Israel. A Turquia está falando de se envolver na guerra, também a favor do Líbano. O Líbano já está em guerra contra Israel.
Países do norte da África estão muito incomodados com o que está acontecendo contra o Líbano. Então, ao meu entender, nós já estamos dentro da terceira G. A questão agora é de escalar. Um ataque de Israel contra o Irã vai escalar, vai pôr a guerra num outro patamar. Nós estamos numa fase maior agora. Vai entrar numa fase maior. O que você acha, irmão Albertino? Nós já estamos dentro de uma terceira G? Ou ainda não? O que você acha, irmão Albertino? Sim, nós já estamos dentro da guerra. A questão é a seguinte, quando nós olhamos na história os pontos que não se acha uma data exata que se iniciou a guerra. Tem pontos mais marcantes, né, como na Primeira Guerra lá, como o assassinato o herdeiro do trono austro-húngaro, o Ferdinando lá. Mas são pontos que marcaram, mas não tem. Ele foi um desenrolar de fatos que eclodiram numa guerra. E assim está sendo. Assim também está acontecendo no momento. Só que dessa vez nós não vamos ter livro de história para contar, olha, isso foi que desencadeou a Terceira Guerra Mundial, porque todos nós sabemos, os irmãos, nós da Igreja de Deus, sabemos que o Senhor Jesus ele vai interromper essa Terceira Guerra, ela vai se iniciar, o início dela vai ocorrer lá em Israel, mas ela não vai concluir da forma que as duas guerras mundiais correram. E nós não vamos ter livro de história que vai contar essa guerra aí, não. E o irmão comentou sobre a Alemanha. O Olaf Scholz, o chanceler da Alemanha, ele está assim, em conversas com a Rússia, com o Putin, tentando negociar a paz aí, tentando buscar uma solução lá na Ucrânia. Vamos ver, né? Agora a reunião do BRICS, trazendo uma ligação com as profecias, esses 10 reis, eles entregam o poder à besta, que é a oitava cabeça, né? A oitava cabeça é que a Alemanha, como sempre, ela está envolvida nisso aí também, como no terceiro Reich, no Sacro Império Germano, franco-germano. Para complementar a minha resposta, sim, não tem nenhum projeto conflagrado em todas as nações, mas isso aí é só questão de escalar, questão de tempo. Pois então, né? Se tiver algum irmão que está participando aqui do YouTube, né, que queira trazer alguma consideração, nós temos o irmão Fabiano, temos o irmão Gilberto, temos outros irmãos aí que às vezes gostam de trazer alguma consideração, alguma palavra, entra lá no Telegram, que estamos ao vivo lá, e você pode trazer alguma contribuição aí no sentido de análise, né? Análise do... Oi. O irmão do chat do YouTube, ele fez uma colocação muito importante que se gostaria de falar rapidinho sobre isso também, que é a questão da eleição americana. A eleição americana, ela vai ser crucial. Ela vai ser um ponto de mudança. Eu acho que muitos países, especialmente a Rússia, o Irã, eles estão esperando uma definição. O Israel, acredito que não. Israel, na minha visão, o Netanyahu e a cúpula ali do gabinete de guerra, eles estão determinados, eles vão fazer, eles vão fazer o que tem que fazer, independente de quem vai vencer ou não. Porque, na minha visão, eles têm uma visão mais espiritual dessa guerra. Agora, Rússia, Irã, essas nações aí, que principalmente elas que são inimigas do Ocidente, elas estão esperando uma definição ali, dependendo do que acontecer, eles vão, isso vai criar uma definição, e aí vai poder ter uma visão mais clara dos acontecimentos sobre essas guerras que, não só lá no Oriente Médio, essas
da Ucrânia, aqui na América do Sul, em todo o mundo, lá na China, no Taiwan. Isso vai ser fundamental para esses países que eles vão cuidar de vácuo de poder, eles vão agir sim, essas nações. E tem também o seguinte, irmão Albertino e irmãos. Olha que contraditório. De certa forma, o Putin, ele quer que o Donald Trump ganhe. Ele é contrário ao Biden, Kamala Harris, todos esses daí. E o Irã, ao contrário, o Irã odeia o Trump, porque foi o Trump que assassinou em 1º de janeiro de 2021, né? Soleimani, que era o comandante das tropas da Guarda Revolucionária Iraniana, né? Então, até mesmo esses atentados de tentativa de assassinar o Donald Trump, há relatos de que o Irã estaria por trás, a tal ponto que o Donald Trump pediu uma proteção das próprias Forças Armadas Americanas, né? Não somente do FBI e da CIA. Agora, que interessante, a Rússia mantém total alinhamento e apoio ao Irã. O Irã é contra o Donald Trump, não quer o Donald Trump, gostaria de até assassinar, eliminar o Donald Trump. E a Rússia, ao contrário, ela não quer esse governo globalista. Mas mesmo assim, com todas essas diferenças, né? Rússia e Irã estão se entendendo lá nos bastidores, porque o inimigo comum para o entendimento do Irã é Israel. A Rússia pode não declarar que Israel seja um inimigo, mas diante de uma situação de decisão, vamos dizer assim, a Rússia vai ter que decidir ou Irã ou Israel. O que vocês acham? O que você acha, irmão Albertino? A resposta já foi dada. A grande verdade é a seguinte: Israel sabe que a Rússia sempre teve por trás. Não só de hoje. A Rússia, quando ainda a União Soviética, ela sempre abasteceu os inimigos de Israel. Desde a fundação, desde o ressurgimento do Estado de Israel. O que está acontecendo no momento, na minha visão, é o seguinte: agora eu estou contando assim. Vamos colocar as cartas na mesa agora. Rússia, eu sei que vocês abastecem nossos inimigos. Estados Unidos, eu sei que vocês não são confiáveis, que vocês nos apunharam pelas costas. Nós estamos num momento de definição, de colocar as cartas na mesa, de retirar o véu, né? Tem uma profecia que fala sobre isso, o véu das nações, e até no relacionamento entre esses líderes, está ficando claro. Na segunda-feira, um avião de Israel, com alta cúpula de militares, ela foi, o flight radar, algumas pessoas, elas localizaram um avião de Israel se dirigindo para Moscou. Logo após ser divulgadas essas imagens, do armamento russo que foi colocado lá nos túneis do Hezbollah. Então, eu acho que nós estamos num momento de definição, estamos jogando as cartas, estamos jogando claramente o que faz o quê, e, enfim, daqui para o final do ano e até a eventual posse do novo presidente dos Estados Unidos, eu digo eventual porque não dá para bater o martelo de que alguém vai tomar posse do cargo lá nos Estados Unidos, porque é possível que haja um terremoto lá nos Estados Unidos, um terremoto profeticamente falando de uma grande mudança, que esses senhores do mundo estão desesperados por uma volta do Donald Trump, embora também, ficando claro que caso o Donald Trump ganhe, são homens não podemos confiar, ele pode mudar da água para o vinho, toda aquela visão que ele tem, todo o discurso dele. Mas vamos fazer de tudo, mais uma vez, para que ele não vença as eleições. O Putin vai usar o que puder também, o que tiver ao alcance dele.
o seu serviço secreto, inteligência, contra-informação, para também favorecer a vitória do Donald Trump. E agora não tem jeito a não ser aguardar, mas ali no final do ano e até o ano que vem, muita coisa grande vai acontecer, isso com certeza. Isaías capítulo 25, vou abrir aqui só um pouquinho aqui. Isaías capítulo 25, versículo 7, né? Que diz o seguinte: destruirá neste monte a face da cobertura com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Então, vai ser um período em que o véu que as nações se escondem. Há uma outra profecia que fala também as máscaras. Fará cair as máscaras, né? Tem essa profecia também. Isaías 25, que nós lemos. Tem a profecia que diz cair as máscaras dos povos. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, né? O véu ou as máscaras, né? Máscaras. Deixa eu ver se tem esse versículo. Não tem, nessa versão não tem esse versículo, mas tem um versículo que fala que Deus vai fazer cair as máscaras ou o véu com que se esconde as nações, como nós acabamos de ler. Então, cada um já está aparecendo e mostrando para que veio, né? Para que veio. Seria muita ingenuidade de Israel acreditar que a Rússia é boazinha. A Rússia está por trás de toda a articulação também que aconteceu do ataque de 7 de outubro. Armamentos russos, treinamento de milícias russas, foi ouvido na língua russa, né? Entre soldados que estavam juntos com os terroristas do Hamas na invasão de 7 e 8 de outubro. Isso está registrado. Então, muita ingenuidade por parte de Israel achar que a Rússia não se prestaria a esse papel de até mesmo fazer igual o Irã, né? Atacar ou ajudar a atacar Israel por detrás dos panos, né? Por detrás, por procuração, que é o que até hoje tem acontecido desses grupos terroristas financiados pelo Irã, né? Um ataque mais forte de Israel contra o Irã pode vir fazer com que a Rússia se manifeste, né? Isaías 25, do 7 a 9, que fala essa passagem aí, que no monte de Sião, né, vai cair e Deus vai descobrir o véu com que se cobre as nações da terra, certo? Fará cair... Oi. Oi, irmão Fabiano, paz seja convosco a todos. Oi, irmão Fabiano. Um ponto que eu não sei, na verdade, se já foi citado nesse podcast de hoje, mas para mim fica muito claro a máscara caída da nação russa, que fica identificada ali em Ezequiel 38, no versículo 13. Né? Eles estão utilizando o seu bando, como é falado lá em Ezequiel, até se o irmão puder fazer a leitura para nós. Ezequiel capítulo 38, versículo 13, fala que o bando liderado por Gog vai agir e todas as outras nações
nações, que fala de Seba, Dedan, fala dos mercadores de Tarsis e os seus leõezinhos vigorosos, perguntam a Gog se ele vai para lá justamente para pegar os despojos. Então, assim, no meu entendimento, de acordo com as profecias aí de Ezequiel, a Rússia tem somente a intenção de arrebanhar riquezas, usando como um aparelho de esconderijo as nações muçulmanas para fazerem um trabalho sujo, e ela, por trás, está auxiliando como esse chefe do bando, né, como esse irmão mais velho das nações do Oriente, para saturar as defesas israelenses. E num momento culminante, nós sabemos que nosso Deus está colocando esses entendimentos maliciosos na mente do líder, né, russo, para que aconteça o lagar. Então, eu entendo que a máscara que se cai dessa nação russa é a máscara que fica bem claro o interesse puramente dos despojos, que são as riquezas, o petróleo, o gás, a água potável. Então, assim, eu tenho esse entendimento de acordo com esse versículo de Ezequiel 38, versículo 13. Para alguns que não sabem, né, Israel, junto com a Grécia, descobriram uma grande reserva de gás natural na plataforma e bacia do Leviatã, que faz fronteira do Mediterrâneo com os mares limites de Israel com a Grécia, que podem vender grandíssimas quantidades, parece-me bilhões de metros cúbicos de gás natural para a Europa, contrariando os interesses monopólio da Rússia, né? Além de grandes jazidas de sais, minerais que Israel tem, e também Israel é a nação mais poderosa, mais democrática, forte, estratégica dentro do Oriente Médio. Isso traria para a Rússia grandes vantagens, ela conseguir, digamos, quebrar e subjugar Israel debaixo dela. Talvez aí esteja a explicação do que a profecia fala: terás um mau desígnio, mesmo porque existem vários inimigos de Israel, né? A Rússia não entraria sozinha, ela entraria como uma mão invisível, né? Tipo uma mão invisível. Esses países fariam, como disse o irmão Fabiano, o trabalho sujo, né? O trabalho que a Rússia não faria de cara, né? Mas atenderia aos interesses desse desígnio aí que a profecia fala. Isso pode acontecer rápido, irmãos. Ao meu entender, isso pode acontecer rápido. Até mesmo essa questão da eleição do Trump aí, o Irã está querendo eliminar o Trump. É verdade mesmo que o Trump falou que se ele assumir o poder, o Irã não vai fazer o que ele quer, não. Que ele vai encher o Irã de bomba. Foi falado isso por parte do Donald Trump. Ele falou que vai acabar com o Irã. Então, até mesmo essa situação das eleições dos Estados Unidos pode acelerar o processo de enfrentamento entre o Irã e Israel. Israel não está se subjugando aos Estados Unidos, é questão de sobrevivência, irmãos. É a segurança, a sobrevivência da nação israelense. Eles não vão dar sopa para o azar. Então, eu acredito que tudo isso pode levar a um enfrentamento muito maior entre esses dias agora. Vamos ficar atentos. Oi?
Irmão, André, está claro? Oi, irmão Keidson. É só um comentário, né, sobre o que os irmãos estão falando, né? Não está, acho que em Ezequiel 39, ou é 38 mesmo, que Deus sempre está, Gog e seus soldados ali próximo ao Mar Morto. Me corrija se eu estiver errado. Na verdade, a região que vai se tornar o Vale de Gog é o Vale de Jezreel. Ele fica a noroeste de Jerusalém, a uns 100 quilômetros a noroeste de Jerusalém, no Megido e o Mar Mediterrâneo, né? Na verdade, ele fica entre o Monte Carmelo e Jerusalém. É um grande vale chamado Vale de Jezreel e Vale de Asdrelon, né? É ali que vai se dar o sepultamento das tropas de Gog e seus aliados neste grande último conflito, tá? Muito bem. Então, irmãos, vamos pontuar algumas coisas aqui para nós já caminharmos para as considerações finais, tá? Primeiro, houve um ataque e uma tentativa de 3 drones, 2 foram interceptados e 1 caiu na residência do primeiro-ministro de Israel. Um atentado direto, né? Isso é um recado do Irã, não é um recado do Hezbollah. O Hezbollah é um fantoche na mão do Irã. O que o Irã manda, eles fazem. Na verdade, essa ordem é quase 100% de que veio lá do Irã, do alto comando do Irã, essa tentativa de assassinar o primeiro-ministro de Israel e o alto comando da IDF. Isso reverbera a seguinte atitude, ou pode reverberar a atitude legítima de Israel, de que, em resposta a este ataque, Israel eliminar o alto comando do Irã, não descartando até o líder máximo do regime dos ayatolás, o Ayatollah Khamenei. Então, nesses próximos dias, é uma janela de oportunidade qual Israel nunca teve ao longo dessas décadas, desde a criação do Estado de Israel, para acabar com o Irã ou quebrar os dentes do Irã, digamos assim, entre aspas, com um ataque surpreendente, como Israel mesmo falou, o alto comando da IDF falou que vai ser um ataque surpreendente, né? Forte, e que o Irã não vai saber nem de onde veio o ataque. Nós sabemos que já existe aí um ataque que foi feito pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos está envolvido com Israel nesse ataque contra o Irã. Os Estados Unidos vai dar todo o suporte, mas já houve um ataque por parte dos Estados Unidos dando um recado para o Irã, utilizando os B-2, né, que são os bombardeiros de alta tecnologia, furtivos, não são detectáveis, não deixam assinatura e rastreamento por radares, que podem levar grandes quantidades de bombas de alta tecnologia, bombas anti-bunkers. E se os Estados Unidos ajudar Israel utilizando os B-2 contra o Irã não vai ter como se escapar. Não vai, porque esses bombardeiros, eles não são rastreáveis pelo radar. Eles têm uma assinatura muito baixa e conseguem entrar de modo furtivo
fazer o trabalho que tem que fazer e voltar, né, para a sua base de ataque. E já existe, pelo menos, eu não sei se me falha a memória, 6 desses bombardeiros B-2. Os Estados Unidos só fabricou 20 e poucos deles, era para fabricar mais, mas eles custam $1,5 bilhão para vocês terem uma ideia, o valor de uma arma dessa, de um avião, é considerado o bombardeiro mais moderno, mais furtivo da Terra, né, das nações. Nenhum bombardeiro, seja da China, dos Estados, da Rússia ou de qualquer outro país, chega aos pés do B-2A, que é realmente um bombardeiro que tem capacidade de entrar no espaço aéreo do Irã, fazer o trabalho, voltar, e o Irã não vai poder fazer nada. Vocês estão me entendendo? Então, Israel está com uma oportunidade, uma janela aberta. Até, digamos, 5 de novembro, eles disseram que vai acontecer esse ataque. Eu estou achando que vai acontecer agora, entre dia 24 até dia 27 de outubro, esse mês ainda, aconteça esse ataque, né? É uma opinião, uma sugestão. Por quê? Dia 24 terminou as festas, né, de Israel, o Simchat Torah, a última festa dessa sequência de festas que foi a mudança de ano, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot e agora Simchat Torah, dia 24. Então, a partir daí, Israel não tem mais festas e estaria totalmente focado. E nós temos a questão do sistema TAAD de mísseis terra-ar de defesa que os Estados Unidos transportou e trouxe para Israel para reforçar o sistema de defesa de Israel, juntamente com Iron Dome, Flecha de Davi, o sistema Flecha, Iron 1, Arrow 2, 3, né? Então, tudo está, as peças estão se movendo no sentido de que aconteça essa retaliação. E isso vai levar a guerra a um outro patamar. O Ayatollah Khamenei disse que se Israel atacar, e esse ataque ele entender que foi desproporcional, mas na cabeça deles, qualquer ataque de Israel vai ser desproporcional. Ele vai lançar 2.000 mísseis, juntamente com o Hezbollah também, que vai mandar centenas de drones e mísseis contra Israel. Isso estressaria e quebraria a defesa do Iron Dome. E uma retaliação desse tipo levaria a guerra para um outro patamar. Israel não vai aceitar, não vai ser aceito por parte de Israel uma ameaça à sua existência. Existe um plano de Israel que é chamado sanção, que é a utilização de ogivas nucleares para destruir qualquer nação que ameace a existência de Israel. Israel não vai hesitar em usar caso sinta-se ameaçado. Isso pode provocar a guerra num patamar muito acelerado, escalonado, e fazer com que cumpra as profecias de uma invasão contra Israel. Olha, irmãos, a largada, ao meu entender, já foi dada. Há 10, 12 anos atrás, 14 anos atrás, nós já falávamos através da visão profética, do espírito de profecia da Bíblia, não é espírito de profecia de profetas fora da Bíblia, né?
tipo L.G. White e esses outros falsos profetas. Não, o espírito de profecia da Bíblia, que é a Bíblia, já falava dessa nação, a primeira da lista, e dos reis do Oriente, que entram em batalha contra Deus, contra Israel, que leva ao Armagedon. Né? Então, a Rússia já está fisgada, exatamente, irmão Bertinho. Então, minhas considerações finais são essas, de que nós estamos num momento de inflexão, de ruptura para um novo estágio do conflito entre Israel e o Irã. E nós podemos ver as coisas se desenvolverem de forma muito rápida daqui para frente. Ou um recuo estratégico do Irã, abrindo aí mais um período aí de tensões, né? Mas, de qualquer forma, a ignição já foi dada. A ignição já foi dada. Haja um acirramento, uma ruptura, uma inflexão para um patamar maior ou não, a ignição foi dada. A chave foi virada a partir de 7 de outubro. E, novamente, ao meu entender, uma virada de chave dia 1º de outubro, com esse ataque do Irã. Então, estamos aí diante do cumprimento das profecias em 3D, diante dos nossos olhos, e isso nos traz em lembrança aquilo que o Senhor Jesus Cristo fala lá em Apocalipse, capítulo 16, verso 15. Eis que vem como ladrão, bem-aventurados que vigiam as suas vestes para que não ande nu. Então, os irmãos da Igreja de Deus, está na hora de cada um assumir o seu papel dentro da igreja, estarmos unidos numa mesma fé, colaborando, cada um desempenhando a sua função dentro da igreja, colaborando, como um corpo único, santificando as vossas vidas, parando com as infantilidades, né, espirituais, deixando de ser menino, se tornando adulto espiritual, e que nós estamos vivendo dias de grande comoção, dias memoráveis, dias que a Bíblia fala que antecede a volta gloriosa que nós aguardamos de nosso Senhor Jesus Cristo. Haverá pranto, ranger de dentes, quando ele voltar, haverá, como diz, tristeza, muitas nações vão chorar, lamentar a volta do Filho do Homem, porque aí acabou, né? Acabou. Quem fez, fez, quem não fez, não tem mais o que fazer, certo? Bom, exatamente, é hora de acertar aí. Você tem algum problema aí de mágoa contra o irmão, acerte, né? Você parou de congregar, volte a congregar, se acerte. Você está com a vida fora, coloca ela dentro, né, do plano de Deus. Você que estava afastado, volte, né, porque está definido. Está definindo. Né? Bom, vamos às considerações finais do nosso irmão Albertino. O irmão Fabiano também, se quiser fazer as considerações finais, logo após o irmão Albertino. E daí nós encerraremos mais uma Flabbercast. Se inscreva no canal Flabbercast, tá, irmãos? Eu peço aos moderadores aí do YouTube que coloquem o link do Flabbercast para os irmãos que ainda não são inscritos no Flabbercast, se inscrevam lá. Nós vamos ver se nós conseguimos fazer lives através lá. Irmão Albertino, então as tuas considerações finais.
parlamentar, eu acho que com essas ações, esse ataque contra ele, contra o ministro da Defesa de Israel, eu acho que ele repensou isso aí, eu acho que ele vai pegar muito pesado com o Irã. E nós temos que aguardar, temos essa semana aí que comete, também tem a reunião do BRICS, está de olho nessa reunião. Esse mês de novembro também, já, só para relembrar aqui, um assunto que até não foi abordado, mas acho que seria até interessante, porque faz parte dentro do engano do inimigo nesses últimos dias, um anúncio bombástico, a expectativa nos Estados Unidos no mês de novembro de inteligência fora extraterrestre, né? Mas todos nós sabemos, os irmãos da Igreja de Deus, que seria para justamente colocar nas mentes das pessoas de maneira bem fresquinha, né, de que no momento que nosso Senhor Jesus se manifestar, todos irem contra ele. Isso aí é uma artimanha. E a expectativa é que agora no mês de novembro também, para tumultuar o mês de eleição, né, eles possam estar trazendo aí essa história aí desse ponto aí para enganar os irmãos. Então, para encerrar, vamos aguardar. A gente tem que aguardar aí o que vai acontecer com Israel. Israel vai dar uma resposta dura, Israel não vai ficar só nas palavras, não é do de Israel. Pelo contrário, Israel, ele sempre supera as expectativas, ele sempre dá mais além. E dependendo dessa resposta aí, aliado também ao momento de eleição dos Estados Unidos, que muitos países estão esperando essa definição, principalmente os países inimigos de Israel. Nós vamos ter uma definição e vai ser rápido. Tá, irmãos? Salientando aqui também, chancelando aí as palavras do nosso irmão Flávio, nosso irmão Leandro Belém, nosso irmão Fabiano. Não é momento mais de brincadeira, já passou há muito tempo. É hora agora de, mais do que nunca, vigiarmos, estarmos sóbrios, não darmos vazão de nenhuma maneira às investidas do inimigo, não abrirmos brechas, intensificarmos nossa vida espiritual, nossa comunhão com Deus, nossa comunhão com os irmãos. Porque o inimigo está furioso, muitos irmãos sendo atacados incessantemente, muitas artimanhas. Então, é um momento de, mais do que nunca, sempre é um momento, porque é sempre importante salientar que a volta de Jesus se dá também quando a gente morre. Mas, diante dos acontecimentos, irmãos, acho que hoje todo mundo aqui está evidente para todo mundo, de que até quem não crê, quem é incrédulo, está vendo que está chegando a hora. E, especialmente para nós, nossos irmãos da Igreja de Deus, é o momento de estarmos juntos, quanto mais se aproxima aquele dia, que nós temos claramente. E em oração, vigiando, apertando, olhando para viver, Não nos desviarmos para escândalo de Hollywood, não nos desviarmos para a política aqui nacional, para a nação, não. Atentai para Israel. É lá que nós temos que olhar, é lá que nós temos que ficar atentos. Uma boa noite a todos os irmãos, uma semana abençoada a todos, a paz seja convosco. Pois é, todos os olhares. Eu tô ligando pro. Desculpa aí, Albertino. Não atende aí, não. Tô tentando ligar para. Eu não sei como desligar. Ai. Não estou conseguindo desligar. Desculpa aí, irmãos. Irmão Flávio, pode seguir com a sua consideração mesmo e do irmão Albertino, tá? Não é que eu acabei clicando. É o suficiente. Sim, obrigado, irmão. Eu acabei clicando aqui na chamada para.
Ai, ai, ai. Vocês acreditam que eu acabei clicando aqui errado aqui, né? E ficou chamando aqui o irmão Albertino. Ai, errei aqui, espera aí, irmãos. Tá, deixa eu ver aqui. Só um pouquinho aqui. Tá. Voltando aqui, então, voltando aqui ao Telegram. Me perdoe aí, acabei ligando pro irmão Albertino, para a esposa do irmão Albertino, porque estava errado aqui, eu não vi, né? Aí ficou esse puto. Então, irmãos, vamos ficar atentos. Eu até tinha algumas palavras para falar, eu acabei esquecendo com toda essa confusão que aconteceu dessa ligação errada. Mas daqui para frente, qualquer coisa que acontecer mais contundente, né? Nós estaremos abrindo uma Flabbercast. Eu estarei também fazendo transmissões com mais frequência, tá? No canal do Evangelista Flávio. Então estejam atentos, não vai significar, pode de uma hora para outra eu estar fazendo transmissões, eu vou ficar de plantão. Quero pedir as orações dos irmãos a favor do irmão Alcides, que está hospitalizado lá, ele é o esposo da irmã Carla Magalhães, e peço orações a favor dela também, para que ela possa passar por este momento de tristeza que está passando, de aflição, né, pelo internamento aí. Parece que ele teve um infarto, foi internado e teve um infarto. Que se Deus tem misericórdia, que ele possa ser curado e voltar à normalidade, né? Mas que a vontade de Deus seja feita. Então estejam orando aí a favor da irmã Carla Magalhães e Alcides, é o nome do irmão lá de Brasília. E os irmãos estejam atentos a tudo que nós estamos falando, né? Não sejam somente ouvidores da palavra, mas praticantes. Peço orações ao meu favor também. Peço que os irmãos estejam ajudando no desenvolvimento desse ministério, todos os irmãos, né? Porque nós temos muitas responsabilidades e fazemos muitas viagens, nós temos também bastante gastos, mas a favor da obra de Deus. E toda a ajuda que os irmãos estão dando é bem-vinda como oferta de cheiro suave e agradável. A gente não costuma, de forma nenhuma, fazer qualquer pedido nesse sentido, tá? Mas o momento que nós estamos passando urge. Então, colocamos aqui todos os irmãos em plantão. Qualquer notícia importante, estaremos aqui prontos para receber. E, se for o caso, abrir uma live de última hora aí para trazer notícias, análises e a profecia. Tudo que nós almejamos é a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, estarmos com Ele, que acabe a maldade e toda a corrupção desse mundo e venha o reino de restauração do nosso Salvador Jesus Cristo. É tudo que nós mais queremos, né? Que a paz seja convosco, tenham uma boa noite todos vocês e assim encerramos esta transmissão em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.